Olá galera, para mais um vídeo aqui com o professor Dário, né? Geralmente meus vídeos eu tô postando sempre na quinta ou na sexta-feira, tá? E agora mais um vídeo, certo? Seguinte, no finalzinho nunca deixa de dar o seu joia, né? Compartilhar, dá um toque no sininho aí que você vai receber as notificações, beleza? Compartilha com a família, com os amigos, nas escolas, nos bairros, onde você tiver. Família, compartilha essas atividades nossas aí, que o nosso objetivo é estar dando um apoio, né, em relação à aprendizagem da geografia, tanto da geografia física quanto da geografia política, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre população, tá? Então a população que eu me refiro é sobre a população brasileira e sobre a população mundial, beleza? Falar de população, nós temos que compreender algumas características, né? Quais foram os fatores que geraram aumento da população e quando foi que isso aumentou, os fatores que hoje têm gerado a redução da população em alguns países. Então a gente tem que ter alguns conceitos sobre isso aí. As regiões mais populosas e por que são populosas, certo? No caso do Brasil, em alguns países do mundo e etc. Beleza? Para começar, eu vou iniciar falando dos 5 países mais populosos do mundo. No caso, o Brasil está justamente o 5º maior país em população, como eu já havia falado em vídeos anteriores, e em extensão territorial, tá? Em população, em primeiro lugar está a China, com aproximadamente 1.370 bilhões de habitantes. A Índia, com aproximadamente 1.250 bilhões de habitantes. Estados Unidos, quase que 350 milhões. Indonésia, né, 210, 220 mais ou menos, não tem dados específicos, né? E no caso do Brasil, que está em 200, quase que 210 milhões de habitantes. Olha só que beleza, né? Um país grande em extensão territorial, com 4 climas diferentes, que já falei em vídeos anteriores, e agora quase 210 milhões de habitantes, né? Então aí está o nome dos 5 países mais populosos do mundo: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, certo? Para a gente falar de população, também precisamos falar de taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida e taxa de fecundidade, beleza? Vamos lá então. Até 1950, vou usar esse conceito aí, que foi quando começou a haver uma explosão demográfica muito grande no mundo, né? No Brasil e nos outros países, certo? Então até 1950, alguns fatores fez com que a população mundial e a população dos países começassem a crescer. Posso citar pelo menos 5. Melhora na condição econômica, com o processo de industrialização. Melhora na saúde, né? O desenvolvimento das vacinas, né? Para radicalizar ou eliminar alguns tipos de doença, né? Melhora na habitação. Melhora na infraestrutura, né? Infraestrutura que eu me refiro é água tratada, coleta de lixo, coleta de esgoto, transporte coletivo e vários fatores, né? Energia elétrica. E melhora na condição de transmitir para as pessoas como se cuidarem, como se tratarem, né? Até porque muitas doenças são contaminadas, né? O corpo é contaminado pelas mãos, tá? Então aí eu citei pelo menos 5 dos fatores que fez com que a população no mundo se tornasse cada vez maior, certo? Que houvesse uma explosão demográfica muito grande. Essa explosão demográfica ela se caracteriza como os países e as cidades mais populosas, que são aquelas que têm elementos que nós chamamos de densidade demográfica, que quer dizer, é o número de habitantes por quilômetros quadrados, tá? Por exemplo, cidade de São Paulo, como uma das maiores do mundo, né? Não sei se é a terceira ou a quarta, não me recordo diretamente. Há um alto índice de densidade demográfica, ou seja, são muitas pessoas morando juntos, né? Isso a geografia explica no sentido de que densidade demográfica, que é o número de pessoas, né, morando junto, que é o número, a densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetros quadrados, ou seja, é como se houvesse mais de 100 pessoas morando em 1000 metros quadrados, né, quilômetros quadrados. É como se houvesse mais de 100, mais de 200, mais de 500, etc. Isso é chamado alta densidade demográfica. Tá? Também tem os lugares chamados vazios demográficos. Por exemplo, no caso do Brasil, a região norte do país, que tem a floresta amazônica. Então, lá são poucas pessoas para muita terra. Então é chamado vazio demográfico. É como se fosse 1 ou 2 pessoas para centenas de quilômetros quadrados. Então isso chama-se vazio demográfico. Certo?
E também se aplica ao continente, né, da Antártida, né, que é totalmente inabitável, né, quando a pesquisa lá, os pesquisadores vão apenas para pesquisa. Tá? E as altas montanhas, como o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, o deserto do Atacama no Chile, o deserto do Saara na África e etc. E são regiões chamadas literalmente vazio demográfico ou regiões inabitáveis, né? As pessoas não habitam, passam lá como pesquisa, coisa rápida. Tá? E as altas densidades demográficas, né? Que são as grandes metrópoles ou megalópolis que a gente conhece, né? no Brasil e no mundo, ok? No caso, lembrando que metrópolis, que está relacionado a um grupo de cidades unidas, que é a conurbação. Tá? Que isso será para um próximo vídeo, beleza? Seguinte, a partir de 1950, com o advento da industrialização, esses fatores que eu já citei antes, fez com que houvesse uma explosão demográfica muito grande no Brasil e no mundo, certo? Porém, as pessoas dos países ricos, elas começaram a se identificar de maneira diferenciada em relação aos países pobres ou países subdesenvolvidos. Tá? Por exemplo, a questão da taxa de natalidade e mortalidade infantil. Qual a diferença? Natalidade é o número de crianças que nascem e sobrevivem até 1 ano a cada 1000. Mortalidade é o número de crianças que nascem e morrem antes de 1 ano a cada 1000. Beleza? Expectativa de vida é o número de anos vivido por uma pessoa do nascer ao óbito por idade, ok? Por idade. Por exemplo, uma pessoa que nasce, né, e morre, no caso do Brasil, com 75, 80 anos. Ela está dentro da taxa de expectativa de vida do nosso país, que hoje já ultrapassa os 75 anos. Né? Alguns países da Europa, Japão, já ultrapassa 80 anos, né? 85 até chegando a 87 anos. Tá? Então, expectativa de vida é o número de anos que uma pessoa tem do nascer ao óbito por idade. Professor Dário, como assim por idade? Seguinte, acidente, suicídio, homicídio e doença não entra nessa taxa de expectativa de vida, galera. Não pode esquecer isso, tá? Suicídio, homicídio, doença e acidentes não entram. Por quê? Porque geralmente as pessoas que morrem com esses elementos aí, eles não estão dentro da faixa de idade que é contado para a expectativa de vida. Tá? Então a expectativa de vida varia de acordo com o país. No caso, o Brasil, que ultrapassa hoje 75 anos. Tá? Os países da Europa ultrapassam 80 anos. Beleza? Isso é expectativa de vida. Então falei natalidade, mortalidade e expectativa de vida. Taxa de fecundidade, que significa? É o número de filhos que uma mulher pode ter durante o seu período fértil. Ou seja, durante o período que a mulher pode ficar grávida. Por exemplo, né? Dos 15 aos 45 ou aos 50 anos, né, a mulher pode engravidar. Até o período antes dela ter a menopausa, né, que é o período que ela não tem mais fertilidade. Tá? Então, expectativa de vida é uma coisa, natalidade é outra, mortalidade é outra. Fecundidade é o número de filhos que uma mulher pode ter durante o seu período de vida, né? Dos 15, vou colocar dos 15, porque tem muitas meninas novas aí com 14, 13 anos ficando grávidas, é uma coisa de doido, sei lá, mas enfim, tá? Então, esse fator que está relacionado à mulher, a quantidade de filhos que a mulher pode ter, isso é taxa de fecundidade, beleza? Falar em taxa de fecundidade, nós precisamos falar de alguns fatores que caracterizam os países de velhos. Por exemplo, Japão, literalmente, é considerado um país de velho. Opa! O que é um país de velho, professor Dário? País de velho é quando o número de pessoas idosas ultrapassa o número de criança e ultrapassa o número de adolescente, né? Vamos dizer assim, dessa forma. Por que acontece isso? Vários fatores, né? Os países desenvolvidos, os países ricos, os países de primeiro mundo, né? Países de centro. Ao contrário dos países pobres, né? Tem vários fatores que têm gerado uma redução na taxa de fecundidade, tá? Vários fatores, vou citar pelo menos 4 aí ou 5. Primeiro, tudo começou com a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, já começou a diminuir o número de filhos. Segundo, a despesa pelo filho. Terceiro, a educação do filho. Quarto, casamentos tardios, né? As mulheres deixam para casar depois dos 30 anos, né? E planejam filho. Quinto, os métodos contraceptivos, né? Posso dizer preservativo, pílula e outros, né? Métodos contraceptivos tem vários, tá? Que eu não vou falar o nome de todos, mas quem, né, sabe o que é, não precisa ficar explicando. Então aí eu citei pelo menos 5 fatores que têm gerado uma redução na taxa de fecundidade, né? Principalmente nos países ricos, nos países de primeiro mundo.
A escolaridade também. Por que a escolaridade? Porque nas escolas, hoje, qualquer professor, né, por exemplo, no caso, professor de geografia, né, que fala sobre expectativa de vida e fecundidade, pode falar sobre a questão da orientação sexual, né, os professores de biologia, ciências, etc. Esclarece muito bem que a mulher, para ficar grávida hoje, ela precisa não ter conhecimento. Ou seja, a escola dá o suporte para que a moça, a mulher, se previna contra uma gravidez precoce ou supostamente uma doença, né, que possa acontecer devido a uma relação sexual sem prevenção. Tá? Então, nas escolas, tem essa forma de fazer com que as adolescentes ou os adolescentes tenham a informação de como se prevenir contra a doença e contra uma gravidez sem organização. Beleza? Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa população, é importante ressaltar o seguinte, que o número de pessoas varia de acordo com o continente, né? Só repetindo o que eu já falei em vídeos anteriores sobre os continentes. A Ásia é o continente que apresenta a maior quantidade de habitantes. Por quê? Porque é lá que tem a China, a Índia e a Indonésia, né? Que apresentam o maior número de pessoas por localização, tá? Então significa que a China e a Índia, que ultrapassam os 2 bilhões e 500 milhões de habitantes, ou seja, dos quase 7 bilhões e meio. Lembrando, gente, o número de pessoas nunca é exato, porque nasce constantemente crianças, morrem constantemente pessoas, são milhares todo dia, tá? Professor Dário, qual é o número exato? Não tem, até porque muitos países que as pessoas não têm uma certa condição econômica acabam vivendo durante um certo tempo sem registro, ok? Então isso são números aproximados, ou para mais ou para menos, tá? Em relação à América, no caso nós temos o Brasil e os Estados Unidos como os dois países que apresentam o maior número de pessoas, né? Para vocês terem ideia, a Europa, que é um continente, tem menos pessoas do que a Índia ou do que a China. Se não me escapa da memória, tem quase que 800 milhões, quase 800 milhões, chega a 1 bilhão o número de pessoas da Europa. Mas por quê? Porque é nesses países que existem os chamados países de velhos, tá? Posso citar, por exemplo, Portugal, uma outra reportagem eu assistindo aí, é um dos países que tem incentivado a fecundidade. Por quê? A taxa de fecundidade é tão baixa que é como se, entre aspas, falasse que a cada 10 mulheres, 2 ficassem grávidas, ou seja, 2 tivessem filhos, ou menos que 2. Tá? Então o governo paga casamento, paga lua de mel para ver se a mulher engravida, para que se possa aumentar o número de pessoas nesses países. Vou falar um pouquinho sobre a questão do Brasil, né? Essa situação que os nossos governantes, nossos políticos estão falando tanto aí sobre a mudança, né, na previdência do nosso país. Por que está acontecendo? Porque o nosso país caminha para ser um país de velhos até 2040, 2050, 40 e 50. Nós iremos se tornar um país de velhos justamente porque as mulheres com esse processo de transformação, de conhecimento, estão diminuindo a quantidade de filhos. Então, eles falam de haver uma transformação nessa previdência, porque tem muita gente a receber, por exemplo, aposentadoria e poucas pessoas para contribuir. Né? Se a gente pegar uma pirâmide etária de alguns países do mundo, comparar com o Brasil, a gente percebe que a pirâmide etária ela muda constantemente. Por quê? Porque a base dela, que lá no comecinho do século XX, né, meados do século XX, ela era larga, tá? A base era larga, porque as mulheres tinham muitos filhos. Consequentemente, muitos morriam. Né? Depois do começo do século XXI, a partir de 2000, essa base começa a ser, vamos dizer assim, afinar, ficar mais menor. E o topo enlarguece, significa que as mulheres acabam tendo menos filhos e as pessoas se envelhecem mais. Então, a base se estreita e o topo se enlarguece. Isso justamente pela redução do número de pessoas, né, nos países ricos. Literalmente, isso acontece em vários países do mundo, ok? A tecnologia está aí justamente para avançar, para transformar a sociedade como um todo. Né? Só fazendo um ganchinho, vou ficar para um próximo vídeo, falar sobre o processo de industrialização. Tem uma imagem aqui, ó, de países considerados países de velho. Então as pessoas velhas elas acabam tendo um espaço no mundo como um todo. Tá? E os novos aí, infelizmente, por haver uma redução na taxa de fecundidade, acaba que havendo menos jovens, menos crianças no mundo inteiro. Tá? Ó, olha o exemplo aqui de um gráfico.
no nosso país. Chegar mais próximo da câmera, ó, vejam que aqui é o mais recente, tá? Aqui no começo aqui, ó, é 1990. Então vejam que houve uma redução enorme na taxa de mortalidade infantil, porque, como eu falei antes, melhora na saúde, né? Inclusive, tem uma outra imagem aqui, olha, vacina. Galera, tem que vacinar as crianças, tá? Não pode esquecer, principalmente os pequenininhos que são totalmente inofensivos, né? Depende do pai e da mãe, tá? Então, gente, significa falar sobre população, significa que nós precisamos falar sobre vários fatores, né? Inclusive, boa parte dessa população se localiza onde, professor Dário? Nas áreas urbanas, tá? Um problema gravíssimo. O processo de industrialização gerou o chamado êxodo rural, que foi a migração do campo para a cidade. Todavia que as pessoas chegam na cidade e encontram alguns problemas, né? Falta de moradia, falta de infraestrutura, o processo de favelização. Professor Dário, não pode falar favelização, é favela sim, gente. Para a geografia, tudo aquilo que tiver construção civil sem reboque na área externa da casa é considerado favela. Não, professor Dário, é comunidade. Se alguém pegar o dicionário para interpretar, vai ver que é justamente isso. Favela, comunidade, etc. são coisas bem parecidas, tá? Então, como eu estava falando aqui, os gráficos da pirâmide etária, tá? Do Brasil e do mundo. Ó. Olhem que o comecinho dela aqui, que é a base, ela começa a se ficar mais estreita, né? Nossa, que difícil falar essa palavra, né? Ela fica mais estreita, tá? E o topo ele começa a enlarguecer. Significa que as pessoas estão envelhecendo mais, né? Estão vivendo mais. Como assim vivendo mais? Estão vivendo mais e vivendo melhor. Por quê? Como eu já falei antes, pelos vários fatores. Melhora na condição econômica, melhora na alimentação, na habitação, melhora na condição sanitária, melhora na cultura e vários fatores, ok? Então deixa aqui o meu abraço, é um videozinho rápido aí, só pra gente conhecer um pouquinho sobre população, Brasil e mundo, tá? Deixa seu joinha, galera, não esquece, né? Compartilha os nossos vídeos aí, vamos fazer com que esses nossos vídeos viajem esses longínquos do nosso país, que essa população que cresce, né, constantemente tem acesso a esses fatores aí, ok? Eu deixo um abraço aí para alguns ex-alunos meus que têm deixado um recado aí para mim aí, né? Que na qual eu procurei dar aula para eles da melhor forma possível para que eles procurassem aprender e deixar aí um joia para todos eles, ok? Não deixa de compartilhar, dá um toquezinho lá no sino que você vai receber aí todas as notificações quando tiver um vídeo novo aí do professor Dário, tá? Abraço!